Você já imaginou um golpe devastador como esse acontecer bem no coração da Rússia? E se eu te dissesse que o impacto disso pode ser mais profundo do que você pensa? Ontem, os serviços de segurança da Ucrânia realizaram uma ação audaciosa, atingindo 2 estações de compressão de gás e um depósito vital de mísseis S-300 por S-400 na Rússia. Não é exagero dizer que isso pode mudar os rumos da guerra. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre os próximos acontecimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fronte Brasil e vamos para mais um vídeo. A missão foi precisa e de impacto impressionante. Os serviços de segurança da Ucrânia conseguiram atingir 2 importantes estações de compressão de gás na Rússia, localizadas em Tambov e Saratov, além de um depósito crucial de mísseis S-300, S-400 perto de Radkovka. Esses alvos são vitais para a capacidade militar russa, especialmente na defesa aérea, e a destruição deles enfraquece ainda mais a Rússia, que já enfrenta dificuldades no campo de batalha. O impacto disso será sentido por toda a infraestrutura militar russa, com reflexos diretos nas suas operações diárias. E as imagens não mentem. As explosões foram tão fortes que nada restou de um dos alvos. A falta de camuflagem e a segurança inadequada dos depósitos de mísseis revelam uma falha estratégica enorme. Guardar esses recursos em um campo, sem qualquer disfarce, foi um erro crasso. Além disso, a detonação de munições no local fez com que a explosão se tornasse ainda mais catastrófica. Esses erros não apenas afetam a capacidade de defesa da Rússia, mas também abalam o moral de suas forças, que agora sabem que estão vulneráveis a ataques mais ousados e precisos. Em meio a esses ataques, a União Europeia reforça o apoio à Ucrânia, com recomendações para que os Estados-membros contribuam com 20 a 40 bilhões de euros em ajuda militar. Esse fundo especial é um forte indicativo de que a União Europeia não está apenas observando de longe, mas está intensificando seu compromisso com a resistência ucraniana. Essa ajuda, aliada aos ataques devastadores dos serviços de segurança da Ucrânia, tem um impacto profundo, não apenas no campo de batalha, mas também no equilíbrio de poder global. A Rússia, agora isolada por novas sanções e lutando contra a resistência ucraniana, está vendo sua capacidade de reagir ser limitada. Enquanto isso, rumores de que as tropas ucranianas estavam cercadas na região de Kursk começaram a circular, espalhados por canais de desinformação russos. A resposta da Ucrânia foi firme. Isso não passava de mais uma tentativa de intimidação. E o mais interessante é que até mesmo figuras de destaque como Donald Trump caíram nessa narrativa. Ao compartilhar informações falsas, a Rússia tenta manipular a percepção internacional sobre o conflito. Isso mostra o quanto a guerra de informações é vital para a Rússia e como ela está tentando reverter a pressão sobre seu próprio exército. Falando em manipulação, não podemos ignorar o recente telefonema entre Donald Trump e Vladimir Putin. Donald Trump, em uma conversa aparentemente amigável, instou Vladimir Putin a salvar os soldados ucranianos, supostamente cercados. Embora tenha sido uma conversa diplomática, ela foi vista com desconfiança por muitos analistas, principalmente pelo fato de que Donald Trump sugeriu que há uma chance muito boa de acabar com a guerra. Isso indica que as negociações estavam sendo conduzidas sob os termos do Kremlin. O impacto político dessa interação pode ser mais longo do que o próprio conflito, afetando as relações dos Estados Unidos com a Rússia e com a Ucrânia. Em resposta ao crescente interesse por uma trégua, a Ucrânia manteve sua posição firme. O governo ucraniano, por meio de seu principal conselheiro, Mikhailo Podolyak, afirmou que não levantará a lei marcial nem realizará eleições se uma trégua de 30 dias for declarada. A postura é clara. A Ucrânia não cederá em seus objetivos de recuperação territorial e soberania. Essa resistência incansável reflete a determinação de um país que está lutando pela sua sobrevivência, sem abrir mão dos princípios fundamentais de sua independência. Então, o que podemos esperar para o futuro da guerra entre Rússia e Ucrânia? Com esses ataques devastadores, sanções globais e o apoio crescente à Ucrânia, a Rússia parece estar em uma posição cada vez mais vulnerável. O jogo está mudando,
E o que antes parecia uma luta de desgaste agora se transforma em uma batalha decisiva. O que você acha? Estamos testemunhando o fim da supremacia russa no campo de batalha? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo para manter todos atualizados sobre os próximos movimentos dessa guerra. A proposta de cessar fogo de 30 dias, com o apoio dos Estados Unidos, busca diminuir a intensidade do conflito, mas ao mesmo tempo, Zelensky alertou que essa poderia ser uma manobra russa para ganhar tempo e continuar as hostilidades. O que está realmente por trás dessa proposta? A Rússia está comprometida em encerrar a guerra ou está apenas criando condições para prolongá-la ainda mais? Zelensky não hesitou em acusar Putin de mentir sobre a situação no campo de batalha. Ele rebateu as alegações de Putin de que as tropas ucranianas estavam cercadas em Kursk, dizendo que as informações eram completamente falsas. As tropas ucranianas, segundo Zelensky, recuaram para posições mais vantajosas e não estavam cercadas como o presidente russo afirmou. Essas mentiras sobre a situação militar são uma tática de desinformação. Ou há um motivo mais estratégico por trás delas? O cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos é uma tentativa de criar uma pausa nos combates para possibilitar negociações de paz. Mas Zelensky teme que isso só adie uma solução duradoura. A questão é: a Rússia está realmente interessada em um cessar-fogo legítimo? Ou está apenas manipulando a situação para obter mais tempo para fortalecer suas posições? A proposta de um cessar-fogo de 30 dias vai realmente resultar em paz? Ou a Rússia usará esse tempo para reforçar seu controle sobre territórios conquistados? Zelensky também fez uma declaração ousada, afirmando que a força dos Estados Unidos é suficiente para pôr fim ao conflito. Ele acredita que a pressão dos Estados Unidos e de seus aliados pode forçar Putin a aceitar um cessar-fogo real, algo que ele mesmo não fará sem pressão externa. A questão é: até que ponto os Estados Unidos podem intervir nas negociações para garantir uma solução pacífica, sem provocar uma escalada do conflito? Além disso, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Mark Rutte, fez um comentário importante sobre a normalização das relações com a Rússia, afirmando que isso pode ocorrer assim que as hostilidades chegarem ao fim. Mas a questão é: até que ponto a Organização do Tratado do Atlântico Norte pode influenciar as negociações e garantir que a Rússia respeite um cessar-fogo real? A NATO pode ser uma força estabilizadora no pós-guerra? Ou estará apenas tentando fortalecer sua posição estratégica na região? Enquanto isso, a União Europeia continua a pressionar a Rússia com sanções cada vez mais duras. Com quase 2.400 indivíduos e entidades afetadas por congelamento de bens e proibições de viagens, a pergunta que fica é: essas sanções estão surtindo efeito? Elas realmente estão forçando a Rússia a reconsiderar suas ações? Ou estão apenas aprofundando o isolamento do país no cenário internacional, sem um impacto direto no conflito? Apesar das tensões, a guerra não mostra sinais claros de acabar, e o futuro ainda é incerto. A Rússia e a Ucrânia continuam jogando suas cartas, com cada lado esperando que os seus aliados possam definir o próximo passo. O cessar-fogo pode ser o primeiro sinal de uma trégua duradoura? Ou estamos apenas no começo de uma longa batalha geopolítica? Quais são os impactos dessa guerra para o resto do mundo? E até que ponto a pressão internacional pode mudar o curso do conflito? Agora, deixo para vocês a grande questão. O cessar-fogo proposto será uma chance de paz verdadeira ou uma manobra estratégica para prolongar a guerra? O que você acha que está por trás dessa movimentação? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e fique por dentro das próximas atualizações sobre a guerra na Ucrânia. E claro, fique atento, porque o pior pode estar por vir. Você já imaginou um campo de batalha onde drones caçam soldados inimigos sem dar chance de reação? Esse é o cenário que está se desenrolando agora. Tropas norte-coreanas entraram no conflito ao lado da Rússia, mas o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro massacre.
Hoje você verá imagens e relatos impressionantes das operações ucranianas que eliminaram esses soldados um por um. Antes de começarmos, já se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização sobre a guerra. Com a escassez de tropas experientes, a Rússia recorreu a aliados improváveis. Nos últimos meses, soldados norte-coreanos foram enviados para reforçar o exército russo, principalmente na linha de frente em Kursk. A Ucrânia logo percebeu a movimentação e preparou uma resposta letal. Operadores de drones ucranianos iniciaram missões de reconhecimento e ataque, tornando-se a pior ameaça para esses combatentes estrangeiros. A tecnologia dos drones FPV e kamikazes deu à Ucrânia uma vantagem devastadora, permitindo ataques cirúrgicos que aniquilaram os soldados antes mesmo que tivessem chance de reagir. No dia 16 de fevereiro, um soldado norte-coreano foi avistado caminhando sozinho por uma área aberta. Sem saber que estava sendo monitorado, ele seguiu seu caminho até que os operadores ucranianos tomaram sua decisão. O drone foi direcionado precisamente ao alvo e no momento exato, a carga explosiva foi liberada. A detonação foi imediata. O impacto derrubou o soldado, que permaneceu imóvel no chão. Minutos depois, outro combatente se aproximou para verificar o estado do companheiro caído, mas essa foi a sua sentença de morte. Antes que pudesse reagir, ele também foi eliminado por um segundo ataque de drone. 2 dias antes, em 14 de fevereiro, outro incidente impressionante aconteceu. Um soldado norte-coreano gravemente ferido tentou enganar os operadores ucranianos fingindo-se de morto. Esse é um truque clássico no campo de batalha, mas os drones não se deixam enganar facilmente. A aeronave permaneceu monitorando o inimigo de perto, esperando qualquer sinal de movimento, e então ele cometeu um erro fatal. Abriu os olhos para checar o ambiente. No exato instante em que piscou, os operadores ucranianos identificaram que ele ainda estava vivo. Segundos depois, o ataque foi lançado e o soldado foi completamente neutralizado. O terror não parou por aí. Em uma grande emboscada, um grupo de soldados norte-coreanos tentou atravessar uma floresta para fugir dos drones ucranianos, mas esconder-se entre as árvores não foi suficiente. Os operadores, usando drones de reconhecimento, identificaram suas posições uma a uma. Então, os ataques começaram. Cada combatente foi caçado individualmente e eliminado. No final da operação, nenhum norte-coreano sobreviveu. Esse massacre mostrou o quão impotentes eram essas tropas diante da precisão letal da Ucrânia. Enquanto isso, os russos, ao lado dos reforços norte-coreanos, tentaram lançar um ataque massivo no oeste de Nikolsk, na região de Kursk. A investida começou à meia-noite e se estendeu por 16 horas ininterruptas. No entanto, os defensores ucranianos estavam prontos. Uma resposta coordenada, incluindo veículos blindados Bradley, bombardeios de artilharia e enxames de drones, causou estragos no avanço inimigo. Apesar da resistência feroz, os russos e seus aliados não conseguiram superar as defesas ucranianas. Ao amanhecer, o ataque foi oficialmente repelido, deixando o campo de batalha coberto de corpos e destroços. Mas talvez o momento mais impressionante tenha acontecido quando um soldado norte-coreano solitário foi encontrado deitado no chão, imóvel, suspeitando de uma armadilha. Um drone ucraniano se aproximou para analisar a situação. O tempo passou e o soldado permaneceu parado, sem dar sinais de vida. Até que, em um momento de pânico, ele saltou e tentou fugir. O drone altamente ágil começou a persegui-lo. Desesperado, o combatente tentou revidar, golpeando o drone com a mão, mas sem sucesso. Ele finalmente sacou sua arma, mas já era tarde. A última coisa que viu foi a explosão que o atingiu diretamente. Com esses ataques precisos e impiedosos, as forças ucranianas não apenas eliminam combatentes inimigos, mas também destroem a moral de quem ainda tenta resistir. Será que a Rússia ainda pode virar esse jogo? Ou o domínio ucraniano no céu selará o destino das tropas invasoras? Deixe sua opinião nos comentários. Por mais de 200 anos, a Suécia manteve uma postura neutra nos conflitos globais. Mas isso mudou radicalmente em março de 2024, quando o país entrou para a OTAN. O motivo? A crescente ameaça da Rússia. Putin não escondeu seu desdém pelo Báltico e pelos países escandinavos, levantando até mesmo a possibilidade de ataques nucleares contra a região. Com isso, a Suécia abandonou sua antiga doutrina militar e passou a investir fortemente no apoio à Ucrânia e na preparação para um possível confronto direto com Moscou. E aí entra o elemento mais explosivo dessa mudança: os caças Saab Gripen.
Essas aeronaves suecas ganharam fama por sua agilidade, tecnologia avançada e capacidade de operar em cenários extremamente adversos. Mas o que realmente chama a atenção é o apelido que carregam: Matadores de Sukhoi. Isso porque, no papel, eles são projetados para enfrentar e superar os principais caças russos, como o Su-30 e o Su-35. Agora, imagine dezenas dessas aeronaves operando a partir da Polônia, um dos países mais estratégicos da OTAN. Isso coloca uma enorme pressão sobre as defesas aéreas russas e pode mudar completamente a dinâmica dos combates no leste europeu. A decisão de enviar os Gripen para a Polônia não foi aleatória. Varsóvia já tem o terceiro maior exército da OTAN e tem investido pesadamente para se tornar a principal barreira contra uma possível expansão russa. Com a chegada desses caças suecos, a defesa aérea da região dá um salto de qualidade, tornando o espaço aéreo muito mais hostil para a aviação russa. Além disso, essa movimentação fortalece a cooperação militar entre os países nórdicos e os aliados do leste europeu, criando um verdadeiro muro de resistência contra Moscou. A grande questão agora é: como Putin vai reagir? Até aqui, a Rússia tem mantido uma postura agressiva, ameaçando qualquer país que se envolva diretamente no conflito. Ao mesmo tempo, a OTAN segue reforçando suas posições na região. Com a Suécia agora completamente integrada à aliança, novas operações conjuntas devem ser realizadas, aumentando ainda mais a pressão sobre a Rússia. O equilíbrio de poder na Europa está mudando rapidamente, e os próximos meses podem definir o futuro do conflito. Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando as atualizações aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comenta aí embaixo o que você achou de todos os fatos ditos aqui nesse vídeo, pois é muito importante para nós. Tenha um ótimo dia, muito obrigado e até a próxima! Olá, soldados do Fronte Brasil! Obrigado por acompanhar nosso vídeo até o final. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sino para receber todas as atualizações. E se quiser apoiar nosso trabalho, considere se tornar membro por um valor simbólico. Até o próximo vídeo.